Vamos a um caso interessante. Dado um projeto, nessas condições, aonde eu vou apresentar dois campos chamados continuous e, é claro, splittable. Continuous é que a atividade não pode ser interrompida. Splittable, a atividade poderia ser interrompida. Eu vou colocar aqui durações que não são durações de dia inteiro. Vou colocar a duração em horas. No campo remaining. E vou dizer aqui que são meio-dia, um dia, um quarto de dia, um quarto de dia, um quarto de dia, meio-dia, um dia, meio-dia, meio-dia, um quarto, meio-dia. Dessa forma, nós temos aqui atividades que acontecem no dia e que não acontecem no dia. Aquelas não são contínuas e não são divisíveis, splittable. Eu vou marcar que essas aqui são splittable. Nós vemos aqui a alteração e o trabalho acontece dessa forma. Agora eu vou dizer que todas são splittable. Nenhuma é contínua. Até aí, nenhuma novidade. Vou colocar agora os recursos. Recursos. Planejamento. Vou colocar os recursos. Coloquei alguns recursos. Calendário padrão. Vou colocar os recursos para trabalhar aqui. Vamos admitir esses aqui. E esses aqui. Se nós pedirmos para recalcular, com os recursos, vamos agora analisar o continuous e o splittable. Nós temos aqui meio-dia, 8 horas, 2, aqui meio-dia, meio-dia, e aqui nós temos um quarto e meio-dia. Embora o trabalho termine aqui, na metade do dia, a continuação desse trabalho só aparece no outro dia. Nós temos aqui, digamos assim, metade do dia livre. Porque todas são ao mesmo tempo contínuas e ao mesmo tempo splittable. Então nós vamos fazer a seguinte afirmação. São todas contínuas. Não são splittable. Todas contínuas não são splittable.
nós vamos colocar que todas são splittable e não contínuas. Invertemos aqui. O que nós temos então? Para ficar mais evidente, eu vou colocar, vou gravar, referenciar contínuos a uma linha de base. Vou pedir para apresentar a linha de base. E vou inverter. Essa atividade aqui será continuous e não splittable. Vamos ver o resultado. Ou seja, é uma atividade que não pode ser interrompida na sua produção de 8 horas. Contínua, não splittable. Será que ela pode ser continuous e splittable? Se ela é continuous, ela não é splittable. De novo. E nós temos que ela acontece somente no dia. Aqui. Se ela for contínua e não puder ser dividida em 2 dias, é claro que ela não é splittable, ou ela é continuous e não é splittable. Então ela passa a acontecer aqui, levando a outra a acontecer aqui. Também tem um dia. Então essa característica de continuous é que ela não permite a interrupção da atividade. Vamos voltar à condição original. Todas são continuous, mas não são splittable. A condição original é o contrário. Todas são splittable e não continuous. Nós temos essa configuração e uma data de conclusão, uma hora de conclusão, às 10 da manhã. Se essa atividade tivesse 1 dia e meio, seriam horas, começando às 8, mais parte do dia com 4 horas. E essa atividade aqui começaria na metade do dia e continuaria. Se as duas fossem do tipo não contínuas e sim splittable, de novo, se elas fossem não contínuas e sim splittable, não, aqui no caso é o contrário. Se elas fossem contínuos e não splittable, é provável que essa condição aqui mude para a atividade 2. Uma vez que ela já começou, ela avança. Essa aqui que dura parte do dia cai dentro do dia.
Essas aqui também. Se essa aqui ocupasse 3/4 do dia, e essa aqui, 3/4 não, metade do dia, e essa aqui ocupasse mais uma metade, nós teríamos ela acontecendo e terminando junto do fim. Porém, se elas fossem do tipo, se essa atividade fosse de fato contínua e não pudesse ser interrompida, e não fosse quebrável, talvez o resultado fosse outro, adiando um pouco o prazo final do projeto. Então, o entendimento dessas condições contínuas, splittable é, se houver recursos, a atividade não sendo contínua, ela pode sofrer a continuação no período útil seguinte. Por outro lado, se ela for contínua e ela durar menos que o período disponível útil, ela é lançada para o próximo período completo, onde ela acontece integralmente, a menos que ela seja maior que o período útil de trabalho, onde ela vai, mesmo sendo contínua, continuar no período seguinte. É possível marcar as duas yes, é possível verificar que os dois são yes, só que elas seriam excludentes. Se nós retirarmos os recursos das atividades, nós dissemos que todas são contínuas e não splittable, nós teríamos essa referência. Acontecer dentro do período, não aproveitando vaga do período. Por outro lado, se fosse o inverso, se todas não fossem obrigatoriamente contínuas, não fossem, mas não necessariamente splittable, ela aconteceria assim. Parece ser excludente, mas é possível marcar os dois. Quem está dominando é o continuous. Se nós colocarmos o splittable como yes, e o continuous como no, o resultado se mantém inalterado. Não é contínuo, porque é splittable para outro período de trabalho. Mas se ela for contínua, não haverá splittable. Se eu colocar um recurso aqui, não faz a menor diferença. Se aqui for null, nesse caso eu vou colocar o recurso numa atividade de curta duração para ficar mais evidente.
seu SEC não é splittable. De novo, não é splittable. Mas é contínua. Provavelmente essa atividade vai ser lançada para um dia que comporte tudo. Levando os outros a acontecer na sequência. Com recurso, ou sem recurso.